Existem histórias reais que assustam não só por causa do sobrenatural, mas porque mostram até onde o ser humano é capaz de chegar. O que você vai ouvir agora não são lendas, não são exagero, não é ficção científica, são fatos, documentos relatados que tudo isso aconteceu aqui no Brasil e que foram escondidos por muito tempo. Então, galera, vamos contar aqui para você a história de um hospital assustador. Então, você fica no vídeo que eu vou te explicar melhor essa história aqui, do hospital que se chama Colônia de Barbacena. Lá em Minas Gerais, galera, aqui no Brasil, como foi dito, é um local que foi criado para cuidar das mentes das pessoas, só que não foi isso o trabalho deles. Eles criaram um sofrimento e abandono e um verdadeiro inferno para as pessoas que viveram lá dentro. Salve, galera, eu sou o Robson Soares. Fala, galera, eu sou o Richard Soares. Oficialmente era um hospital, galera, psiquiátrico na prática de recuperação mental, né? Mas só que isso não foi bem isso que aconteceu. O que eles faziam? Eles pegavam aquelas pessoas assim que incomodavam a sociedade, acabou se tornando um destino para pessoas que a sociedade não queria. Ao longo dos anos começaram a ser internados ali não apenas doentes mentais, mas também pobres, alcoólatras, moradores de ruas, homens sexuais, órfãos e mulheres grávidas fora do casamento. Estima-se, galera, que naquele tempo mais de 70% dos internados não tinham qualquer diagnóstico médico. Bastava ter problema com a sociedade, né, Richard? Que no caso, galera, o que tá querendo dizer é que as pessoas que eles não gostavam, assim, eles levavam para lá. Muitos pacientes, galera, chegavam em Barbacena por trens. E um dos trens mais conhecidos em Minas Gerais era o Trem dos Loucos. Vagões superlotados por vários pacientes que não tinham condições mínimas de viver lá dentro. Muitos pacientes chegavam em Barbacena, galera, em Minas Gerais, e nesses vagões, galera, não tinha comida, não tinha como viver. E até algumas pessoas que viajavam por esses trens de locomoção, eles morriam durante a viagem. E os que chegavam lá dificilmente conseguiam viver, galera, nesse hospital. E nesse hospital, quando você chegava, você perdia os documentos, perdia a identidade, até conseguia, galera, perder o nome, sim, perdia o nome. E as condições internas dentro desse hospital eram sobre-humanas, galera. Você passava fome, sentia frio, faltava higiene, violência física. E um dos castigos lá dentro que o hospital dava era choques elétricos, galera, como forma de punição. E não precisava você ter problema, era como se fosse um castigo automático que as pessoas tomavam lá. Forma de castigo. Então, naquela época, o que eles faziam? Não precisava você ter problema mental. Bastava você ser uma pessoa assim que tinha problema com a sociedade lá fora. Rejeitado pelas pessoas ali. Então, o que eles faziam? Eles pegavam ali, eles coletavam todas aquelas pessoas que incomodavam a comunidade e levavam ali para aquele hospital. E ali, chegando naquele hospital, ele perdia os nomes, como o Rich acabou de falar, e o nome deles era trocado por números. Os cabelos deles eram raspados, as roupas deles também, documentos, se tornavam um Zé Ninguém. Então, com o passar do próprio tempo, ali as pessoas começavam a emagrecer, ficavam desnutridas, ficavam com problema mental, é claro, porque não tinha, mas ficavam por quê? Por causa do próprio sofrimento que eles passavam ali dentro, como se fosse a própria escravidão na época, entendeu? Então era isso que acontecia. Traduzindo, galera, um verdadeiro purgatório, né? Muitas pessoas se incomodavam ali, então quando chegava a acontecer alguma coisa, o castigo deles era o eletrochoque, sem anestesia, para tentar acabar com a pessoa, para a pessoa ter distúrbio mental. Não existia tratamento, existia abandono ao longo dos tempos. Mais de 60 mil pessoas morreram dentro daquele hospital. Muitas pessoas ali presas, esquecidas pela família e pelo Estado. Após a morte e o desrespeito, continuavam naquele local. Corpos eram vendidos pelas faculdades de medicina, né, naquela época. As pessoas eram enterradas em valas comuns, em qualquer canto, onde tivesse espaço ali, era jogado ali. Então, com o próprio tempo, as pessoas, os familiares jamais conseguiram ver ou souberam
dos parentes deles que estavam naquele hospital, né, Richard? Galera, então pra você ver como realmente que nessa época ali as pessoas tava nem aí, se morreu, que se der pra enterrar eles enterram. Permaneceu em silêncio por muito tempo, em 1970. Quando os jornalistas conseguiram entrar no hospital, registrar as imagens dos pacientes, né, foi imagens chocantes. O mundo passou a conhecer o que acontecia em Barbacena, em Minas Gerais, um local bizarro, um local assim cabuloso mesmo, parecia que estavam vivendo sim um filme de terror, né, Richard? Galera, e para você ver mesmo como o jornalista entrou e tirou foto, foi porque o hospital não deixava ninguém entrar lá, era um lugar estrito já, porque eles faziam coisas ilegais. E galera, mesmo com essa repercussão, as pessoas foram responsabilizadas e uns anos depois, na década de 80, o hospital foi desativado. Então, naquela época, o que aconteceu? Os jornalistas conseguiram capturar provas, imagens, e sem falar da própria ossada que eles acharam enterrado próximo ao hospital, ou até mesmo dentro do próprio hospital eles acharam pedaços, né, Richard, de cadáveres, ainda mesmo até em estado crítico, né? Imagina o fedor também, né, galera? O fedor de cheiro podre que não ia ficar com as pessoas mortas lá dentro, né? Então, que logo um dia ou outras pessoas iam saber que estava tendo coisa errada lá, né? O que o Richard está querendo dizer é o seguinte, porque naquela época, minha gente, eles sofriam muito abuso, né, Richard? Então, naquela época, galera, eles eram abusados no qual sentido? Violência física, violência mental, eles não tinham o que comer, não tinham que se cobrir, eles passavam fome, frio, então era um trauma que eles sofriam naquela época, né, Richard? Pra você entender melhor, galera, é um inferno lá. Era um verdadeiro inferno, porque você morar e ter problema mental, mas não porque você realmente tem, mas você tem criado esse problema, é tudo criado lá dentro, né? Parecia um purgatório, né? É um purgatório cheio de pessoas e as pessoas só manipulando a mente das pessoas ali para elas ficar mais doentes. Ou seja, entre aspas, né, a gente no inferno. As pessoas estavam. E quando as pessoas ainda morriam, eles não podiam nem descansar em paz, né, galera? Que os corpos ainda era vendido para as outras faculdades, né? Para as pessoas conseguirem estudar o corpo das pessoas, e que isso dá uma grande vergonha, né? Então, o que eles faziam? Então, naquela época não era tão crítico assim como os tempos e as leis de hoje, né? Hoje, se você chegar a fazer algo errado, a punição vai vir sobre você pela atitude e a falta de respeito que você acabou tendo. Naquela época não, naquela época as pessoas sofriam, eles tomavam um choque por qualquer motivo. Às vezes, você fez uma coisa errada, você vai lá e tomava um choque grande, né, 220 volts ou mais aí. Então era assim que eles eram castigados naquela época. Então, sem falar nos momentos críticos, a pessoa emagrecia, ficava aparecendo os ossos. Quando a pessoa morriam naturalmente, eles pegavam o cadáver da pessoa em estado ali não muito crítico, eles vendiam, né, Richard? E quando o estado não era tão crítico assim, galera, eles vendiam, e quando o estado era muito, muito, muito crítico, eles enterravam como se tivesse morrido naturalmente, não aconteceu nada ali. Galera, em 1980, ele, como foi falado, foi desativado, mas foi desativado por completo? Você deve estar perguntando. Não. Eles criaram nesse tal lugar, digamos, só por cima ali, eles formaram um museu, que esse museu, galera, por incrível que pareça, se chama Museu da Loucura, para, digamos, documentar mais essa tragédia que aconteceu ali e para, digamos, botar nas pessoas que vão visitar lá, para não procurar uma ajuda certa, digamos assim, né? Para as pessoas continuar tendo procura à saúde, a mental. E a história de Barbacena está dentro desse museu psiquiátrico. Então, tudo isso que a gente acabou de falar para vocês
tudo isso que foi relatado sobre o Hospital Psiquiátrico de Barbacena, em Minas Gerais, um hospital de loucos, sabendo que a gente, aqui, pelas provas que a gente está lendo aqui e tentando mostrar para vocês, em relatos, é que as pessoas não eram loucas, né? Nunca foram. Mas elas acabaram se tornando por quê? Pelo qual motivo? Se tornavam loucas pelo o sofrimento que começavam lá fora, pela sociedade, pela própria comunidade, onde eles eram rejeitados lá. Ainda isso, nessa questão, a gente vive os tempos de hoje, né? Então a gente está sofrendo isso, só que não é tanto, mas na época não. Na época isso, o que eles faziam? Eles iam lá, coletavam, recolhia tudo essas pessoas, né? E ponhava na estação de trem. Até esse trem era chamado de Trem dos Loucos, onde tinha só um lugar, um vagão ali destinados para esses tipos de pessoas, que pela sociedade eles eram loucos, pessoas, você é diferente de mim, né? Eu não quero nem contato com você. E até cometendo racismos também, né? Então esse tipo, eles escolhiam as pessoas, né? Era a pessoa, um órfão, homossexuais, mulheres grávidas fora do casamento, ou até mães solteiras, né? Que não tinha capacidade de criar o seu filho, começando já da gestação. Então, nessa parte, o que eles faziam? Eles pegavam esse tipo de caso e mandavam lá para aquele hospital. Diga, não, vai para lá você vai ficar bem, né? Vai ficar bem, você vai ser bem tratado, vai ser bem cuidado. Vai nada, esse daí é tudo mentira, isso é pinóia, né? Esse daí foi um dos casos mais terror mesmo, assim, onde eles maltratavam o ser humano. E tudo isso que a gente está relatando e mostrando para você aconteceu aonde? Em Minas Gerais, aqui no Brasil, galera. Aqui no Brasil. E algumas pessoas falam, lá, Estados Unidos tem história terror também. Não é só lá, galera. Aqui no Brasil também tem várias histórias que você é capaz de até estar chorando e ficar de boca aberta, né? Então eu pergunto para vocês, deixem nos comentários se vocês sabiam desse caso, desse assunto. Então a gente correu de atrás, pesquisou, se não, tem aquele caso, né, Richard, do Hospital de Barbacena. É um assunto interessante. A gente pode estar contando para vocês e a gente veio aqui, trouxe e está relatando para vocês a situação. Então, relatando o que a gente está contando para vocês, tudo isso realmente aconteceu, foi aqui no Brasil, foi lá em Minas Gerais. Hoje o hospital está lá, mas não é mais hospital, é museu, né, Richard? É um museu. Museu de Barbacena. E você aí, galera, que já visitou esse museu, deixa nos comentários aí pra gente e diz o que tem lá, que a gente vai estar fixando no comentário. É um capítulo real, história brasileira, que aconteceu tudo isso aqui no Brasil, foi relato real. Essa não foi mais uma história de terror e também não foi o sobrenatural, foi apenas um relato, o que realmente aconteceu na realidade, um fato reais. Se inscreve no canal, ativa o sininho e se você gostou desse vídeo e quer mais, comenta aí e até o próximo vídeo. Fechou? É nóis. Valeu!